Boa noite, amigos. Nós recebemos com muito prazer um dos grandes empresários pernambucanos, Bruno Veloso, que é da Goiânia Pré-Moldados e é também diretor da FIEP. Você, Vivinho, já tem nome de rua, né? Verdade. O Bruno Veloso, que ele foi homenageado nessa rua, ele é meu tio bisavô. São 3 irmãos, Aprígio, Bruno e Horácio. Meu bisavô é o Aprígio, irmão do Bruno Veloso. Mas eu soube que quando você era adolescente, esnobava com os colegas. Já tem uma rua com meu nome, leva lá para mostrar, né? Era? É sempre bom, né? sempre... A gente tem um nome que possa agregar, dar orgulho, sem dúvida. O que ele fez para merecer de ter uma rua com o nome dele. E a Goiânia Pré-Moldados, como é que surgiu? João, eu sou engenheiro civil, me formei em 1983. E o espírito empreendedor nunca me deixou muito calmo, sempre ficava latente para poder colocar uma empresa pré-moldada, só que eu não tinha condições. Então, eu trabalhei, depois de formado, durante 15 anos em 4 empresas de pré-moldados, fui gerente de fábrica, as 4 empresas daqui de Pernambuco. A última empresa que eu trabalhei era uma empresa que tinha fabricação de postes. Qual eram essas empresas, essas 4 aí? Essas 4. Laje Espuma, F.A. Teixeira, a Queiroz Galvão, a fábrica de pré-moldados dela, Arcal, e a Cavan. Essa última, que é a Cavan, ela... E ali no viaduto em Boa Viagem? No viaduto em Boa Viagem, exatamente. Já tem poste lá. Mas não foi vendida aquela área e hoje é um supermercado lá, né? Naquela área é um supermercado hoje em dia. Mas essa empresa, ela tinha 20 fábricas no Brasil. Em Pernambuco tinham 2, aqui em Camaragibe. Então, naquele grande programa de eletrificação rural, ela produziu muito postes aqui. Depois que acabou o programa, houve uma redução muito forte da sua atividade. Então, ela me sugeriu eu ir para São Paulo, para poder eu ir lá trabalhar como gerente lá em São Paulo. Mas aí, João, é o seguinte, eu tinha muitos motivos para não ir. A gente tinha motivos pessoais aqui que me prendiam na região. Então, chegou um momento da gente iniciar a nossa empresa. Então, a grande dificuldade é que poucos recursos para começar uma empresa e o patrimônio nosso era o intelectual e vontade de trabalhar. E como é que o pré-moldado entrou na sua vida na faculdade? Nós damos a cadeira de pré-moldados na faculdade também. Existia essa cadeira de pré-fabricados lá, tá? Eu fiz um curso muito bem feito, eu era um bom aluno e durante todo o meu curso na faculdade eu também fiz estágios durante esses 5 anos e eu me formei assim uma pessoa mais preparada. E quando surgiu as oportunidades de ir para a fábrica, então eu saí mudando, quer dizer, eu fui primeiro para a primeira empresa, a convite para trabalhar como gerente de fábrica, e as outras foi sempre a convite também, mudando de uma para outra, de uma para outra. Aumentando o salário, estou lá, né? Aumentando o salário, então estamos lá para poder né? Agregar as coisas, entendeu? Ô, Bruno, nós estamos falando, o que é pré-moldado? Diga aí, o pré-moldado. Pré-moldado é o seguinte, você tem uma obra, então você precisa produzir. Então, a fábrica de pré-moldados, ela produz a sua obra em pedaços e depois ela transporta e monta como um Lego. Então, você vai produzindo em um ambiente que é um ambiente que você controlado, é um ambiente que gera pouco resíduo, você tem uma produtividade muito boa porque as pessoas fazem aquelas peças dentro de uma mesma sistemática, obedecem os critérios de fabricação, então você tem um controle de qualidade bem interessante e que você garante uma qualidade da sua obra. Além de você ter um prazo de fabricação muito mais reduzido da sua obra, consegue fazer. O que é que você usa no pré-moldado? É cimento? Exatamente. Veja só. Pré-moldado de concreto, você faz a mistura de
areia, cimento, brita, ferro e você tem o concreto pré-moldado. E aí você fabrica as peças de acordo com as dimensões previamente calculadas para cada tipo de peça. Então, você tem aquele leque de peças e você, depois disso, você vai transportar e montar. Mas qual é a grande vantagem de você ter fazer o cal pré-moldado? Quando você vai para executar uma obra do sistema convencional, algumas etapas precisam ser obedecidas. Por exemplo, você, para colocar uma laje, você precisa que as vigas estejam na posição. Para você botar as vigas, você precisa que o pilar esteja no local. Ou seja, etapas precisam ser feitas depois que uma anterior seja concluída, né? E isso você vai demorando de tempo, porque o concreto precisa de endurecer, o concreto precisa de um tempo para que você consiga desmoldá-lo. E quando a pré-fabricação, eu fabrico desde a fundação até as peças da coberta, tudo ao mesmo tempo. Então, a gente fabrica tudo ao mesmo tempo, não tem essa espera uma para a outra. Quando vai montar, a montagem é muito rápida. Então, essa montagem, você reduz o tempo de obra e você entrega a obra mais cedo e o seu cliente passa a utilizar aquele imóvel com mais rapidez para poder gerar recursos para ele mesmo. Mas lá na sua empresa, você ainda usa o lado engenheiro, né? Que precisa técnica para fazer essas peças, né? Claro que sim. Essa é uma atividade que é feita por um profissional habilitado, né? Então, não pode, se você está adquirindo um produto pré-moldado que não tenha uma responsabilidade técnica de uma pessoa que esteja qualificada para isso, né? E essa qualificação, ela precisa você entender de estrutura, você precisa entender de como a coisa ela se estabiliza, como ela fica estabilizada como um todo. Não pode ser feito por um leigo, do mesmo modo que ninguém procura, faz cirurgia que não seja com um médico. Ninguém pode procurar uma empresa para fabricar um galpão, por exemplo, que não seja por um profissional e uma empresa que esteja habilitada. Só quem fazia cirurgia sem um médico é quem é lá para João de Deus, lá em coisa, e João de Deus hoje está preso. Então, e não se deu bem. Não se deu bem, né? Fazendo a cirurgia sem ser médica, né? Porque o pré-moldado é uma garantia eterna, né? Olha, o pré-moldado, ele tem a durabilidade semelhante à construção convencional, tá? Porém, quando você tem um melhor controle de qualidade, por que como é controle de qualidade? É porque você precisa estar com as ferragens e as peças nas posições certas, que é para poder não ter, por exemplo, uma agressividade do meio ambiente, para poder durar mais. Então, o pré-moldado, ele precisa, como ele é feito num ambiente mais controlado, você tem as resistências do concreto, todos os dias você afere, você fabrica uma peça, tira uma amostra do concreto, leva para o laboratório faz a prensagem no tempo certo. Então, você faz a rastreabilidade de todas as peças que você está entregando. Então, você garante que aquele material tem aquela resistência que você previu no cálculo estrutural e está conferindo no momento da entrega. Ô, Bruno, e por que Goiânia? Você viu Goiânia primeiro que a Fiat, não foi? Olha, a Goiânia foi um momento estratégico e econômico ao mesmo tempo. Por que estratégico? Porque quando nós montamos a empresa, que foi em 1978, 1998, desculpe, 1998 nós montamos a empresa, a gente precisava de um local que tivesse uma redução de custos. Então, a gente precisava estar mais próximo do cimento, precisava mais estar próximo da areia, que a areia já era uma dificuldade de se conseguir. Então, Goiânia era um local que sempre se teve muita exploração de areia. E as fábricas de cimento ficam ali na divisa de Pernambuco com a Paraíba. Então, nós nos aproximamos da fábrica, dessa matéria-prima,
Ao mesmo tempo que nós procuramos um terreno que fosse plano, e Goiânia tem essa vantagem, tem muito terreno plano lá, que a gente não precisasse fazer despesa com terraplanagem. E também, Goiânia, ela é um preço meio mais barato. Se eu fosse adquirir um terreno na Zona Sul, era um custo que a gente já com recurso... Já estava liso, já né? estava liso, como é que a gente vai fazer? Pegar isso. A sua indústria usa muita água? Nós usamos, não usamos quantidade pequena de água. A gente consome relativamente com 10 metros cúbicos de água por dia. É muito pouco, né? É muito pouco. E depois que as peças são feitas lá em Goiânia, como é o transporte para o local onde elas vão ser usadas? Ela precisa ser transportada e movimentada por MUNC e também por carretas, tá? Nós temos uma carreta que ela transporta peças até 27 metros. Tá? Então, e você precisa também ter MUNC para que você consiga movimentá-las. Inclusive, tem uma história interessante no começo da empresa sobre MUNC, que MUNC é aquele equipamento que fica em cima do caminhão, que você consegue movimentar as peças porque ele tem aquela força. E o caminhão é o que transporta só para se deslocar. E a gente, com pouco recurso, teve um momento que disse, não, agora a gente tem que comprar um caminhão. Aí ou a gente comprava um MUC, que era o mais importante, ou o caminhão. Então vamos comprar um MUC, que é o mais interessante. E aí a gente adquiriu um caminhão velho lá, que dava um trabalho para pegar de manhã cedo, triste. E o mecânico ia lá todo dia, para poder botar esse carro para pegar. Bom, eu sei que não demorou muito, esse caminhão passou a ser chamado de caminhão do Batman, porque para pegar de manhã cedo, a gente colocava um IT Lube no carburador, quando ligava, saía aquele fogo pelo escape, assim. Então, para você ter uma ideia da dificuldade que foi o começo da empresa. E esse caminhão ainda está lá? O MUC está, o caminhão não, mas o MUC, a gente tem ele como um marco. E você vendeu esse caminhão miserável para a pessoa? Foi. Ainda conseguiu vender, foi. A gente repassou. Repassou, né, o problema, né? Mas sem não deixar de dizer os problemas do caminhão, obviamente. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o empresário Bruno Veloso sobre pré-moldado. Veloso, tem casa pré-moldada? Tem. A minha casa, por exemplo, na praia, ela é toda pré-moldada. Eu fabriquei essa casa antes mesmo de botar minha empresa. É uma casa que está no Pontal da Ilha, Itamaracá, e eu já tenho essa casa há mais de 30 anos lá. Bem, não é barato, não. Naquele tempo você já estava com dinheirinho, não era? Rapaz, a gente vai planejando e priorizando. Quando a gente, mesmo com recursos pequenos, a gente priorizar aquilo que a gente quer, a gente foca, vai ser aquilo, e aí a gente procura não sair daquela linha, porque senão não consegue. Mas a casa pré-moldada é mais barata do que a casa com construção comum? Normalmente, a pré-fabricação para casa, ela só se torna viável quando você faz em escala. No meu caso, eu fiz ela pré-moldada porque eu fui fazendo por parte ao longo do tempo. Eu estiquei o tempo produzindo peça por peça no que eu poderia, para poder, de uma vez só, ir lá e montar. Eu montei a casa com 45 dias, eu estava dentro dela já com todas as instalações feitas. A Goiânia trabalha mais com empresas ou com coisas particulares? Não. Comércio ou indústria? Indústria. O principal foco da Goiânia é a fabricação de galpões, né? Nós fabricamos também estruturas para caixa d'água, nós fabricamos caixas diversas, tá, de passagem. Inclusive, o primeiro pedido que nós tivemos na Goiânia, quando a gente iniciou,
foi feita por um representante nosso, que você conhece muito bem, e nós fabricamos umas caixas pré-moldadas que eram as caixinhas de hidrômetro para Compesa. Tá? E essas caixinhas, ela protegia o hidrômetro antigamente. Hoje em dia está modificada. E nós tivemos que fazer algumas inovações. Por exemplo, na época, cada forma fabrica uma peça. E a gente inovou um pouco esse processo e fizemos um concreto mais seco, prensado, e cada forma conseguiria fazer até 10 peças. E aí, mas hoje é mais para a indústria. Para a indústria, quer dizer, porque normalmente, como a gente fabrica mais para galpões e estruturas, os galpões eles são feitos para a indústria que estão se ampliando ou se instalando. É claro que existe também o particular, que compra também estruturas e galpões como investimento, que é um grande negócio. Você hoje é um custo relativamente baixo em relação a você ter um imóvel como um apartamento, por exemplo. É melhor você ter um galpão, um rendimento é bem melhor de aluguel. Por exemplo, eu vi outro dia uma placa da Goiânia enorme, lá perto do McDonald's, lá no final do viagem. O que é aquilo ali? Ali vai ser uma galeria. Ali a Rio Ave Construtora, ela nos contratou, precisava fazer algumas galerias ali, e o sistema nosso de pré-fabricação, ele foi o que contemplou melhor, porque a gente precisava de vãos maiores e precisava também ter rapidez naquela construção. Então, ficou muito mais viabilizado se a gente fizesse a obra toda pré-moldada, levava para lá e fazia a montagem de tudo de uma vez. Depois ele deu prosseguimento, tá? Depois eles deram prosseguimento no fechamento de parede, de revestimento, das coisas que precisam ser complementadas. A gente foi lá só botar a nossa estrutura. O Bruno Veloso, além da sua atuação empresarial, você faz parte da diretoria da FIEP. Como é que você entrou na FIEP? A FIEP, eu sempre tive, sabe, João, vontade de fazer algum trabalho que fosse, de que eu devolvesse para a sociedade aquilo que eu recebi um pouco. Então, uma das coisas que a FIEP nos apresenta é que todos nós, diretores da FIEP, inclusive o presidente, Ricardo Essinge, que ele é um empresário e também economista, uma pessoa competentíssima, todos nós não recebemos nenhum salário. Nós estamos ali voluntariamente. Então, eu achei que se a gente fosse para um sistema FIEP, dar a nossa contribuição como empresário, como treinamento e orientação, a gente poderia dar um retorno para a sociedade bem melhor do que talvez um assistencialismo direto, tá? Mas é uma entidade assim, muito importante, ela faz parte de um sistema associativista, onde a base são as indústrias. Tá? As indústrias de um mesmo segmento, elas formam um sindicato. Né? Aí você tem vários sindicatos dentro do mesmo estado, formam a federação, que no caso é a Federação das Indústrias. E as federações de indústria de todos os estados, elas se unem e formam a confederação, que é a Confederação Nacional da Indústria. Tá? Entendeu? Que já foi presidida por Armando Monteiro Neto. Já foi presidido por Armando Monteiro Neto e já foi presidida também por um tio meu, Domício Veloso da Silveira também. Mas a família é quentinha, né? Só tem gente boa, né? Esse meu avô montou, quer dizer, criou uma indústria lá em Campina Grande, uma indústria também de tecido, né, junto com meu avô. E aí, meu avô, depois de montar essa indústria, veio para aqui, para Pernambuco, e os irmãos tocaram as empresas lá e tal, mas como meu avô e também meu pai morreram muito cedo, terminou que essa ligação familiar a gente se perdeu um pouco. Isso eu sei um pouco da história. E como é esse projeto de casa que a FIEP tem? A FIEP, ela tem, as casas da FIEP, essa é a IEL,
que é o Instituto Evaldo Lodge, o SENAI, que é o Centro Nacional da Indústria, tem o SESI, que é o Centro Social, e o CIEP, que é o Centro da Indústria. Vou explicar a função de cada uma. O SESI, ele é responsável pela saúde e educação do trabalhador. O SESI, ele é a maior rede particular de ensino de Pernambuco. Nós temos 18 mil alunos estudando desde a alfabetização. Está mentindo não, né? 18 mil, 18 mil. Desde a alfabetização até o 3º ano. Tá? E desses 18 mil, vejam aí, 12 mil gratuitos. Então, tem um trabalho belíssimo. Então, isso é o que nos move. Só de atendimento na saúde são 300 mil ao ano. Tá? O SENAI é importantíssimo para a indústria porque ele faz o treinamento. É esse que qualifica as pessoas para poder ela ter trabalho. Nós tivemos, durante o ano, mais de 35 mil pessoas treinadas para poder se qualificar e arrumar um trabalho. Dessas pessoas, 82% dos alunos egressos do SENAI já têm emprego garantido. Quer dizer, nós precisamos realmente colocar essa turma jovem para se qualificar e ter emprego, renda e gerar divisa para o nosso Estado. A indústria realmente é o grande fator de gerar emprego, né? Sem dúvida. Não só gera emprego, como também ele paga melhor, sabe? Os salários da indústria, ele é melhor do que as outras atividades. E a gente sofre também um pouco mais por conta que a carga tributária também da indústria é maior do que comparado com as outras atividades como agricultura, saúde, pecuária e etc. E como foi que a indústria, e particularmente a goiana, enfrentou a pandemia? Olha, a indústria ela não foi paralisada em 100%. Tá? A construção civil foi. A construção civil foi paralisada e nós tivemos uma dificuldade muito grande. Na pandemia, como o comércio ficou paralisado, e, na realidade, todos nós vivemos numa teia. Como é que a indústria vai colocar para fora o seu produto se o comércio está fechado? Não é? Então, todos nós sofremos. Não teve nenhuma atividade que não tenha sofrido nessa pandemia. Tá? Então, a gente passou por dificuldades. Foi importante que o governo federal tivesse feito alguma interferência de ajuda, porque eu acho que todos nós tivemos muito aperreio nessa pandemia. Mas superou, graças a Deus. Superamos, estamos aí trabalhando, graças a Deus. Esperamos que vamos fechar esse ano melhor do que nós fechamos no ano passado. E a gente espera que daqui para frente tenhamos só crescimento. Já chega de tanta crise e tanto problema, né? Você acredita que Suape volta a ter aquela mesma força? Porque quem realmente desenvolveu Suape foi Lula, né? Com Eduardo Campos. Você acredita que Suape volta aos grandes dias agora? Olha, Suape, ele tem uma história muito grande com a relação à Goiânia, tá? A Goiânia tem um carinho muito grande por Suape, porque a nossa representante, ela conseguiu um contrato lá com uma grande empresa de lá de Suape, que eram umas caixas enormes, tá? Uma caixa, a menor caixa tinha 4 toneladas, a menor. Tá? E nós, a Brasil, era uma empresa muito pequena na ocasião, a gente não tinha como nem conseguir fazer aqueles produtos, mas a vontade de trabalhar e o desafio era muito grande. Então, nós conversamos lá com a direção e eles disseram, o que é que você precisa? Aí eu disse, nós precisamos de uma central de concreto.
Nós precisamos de equipamento de dobra de transporte de ferro. E aí isso nos foi dado, e aí a Goiânia passou a ter um patamar maior depois que aconteceu esse contrato com o Suape. Então, o Suape eu tenho muita esperança que ela volte a crescer. Eu acho que a dívida do presidente que foi eleito com o Nordeste é grande e ele precisa fazer com que não perca esse apoio. Tá? Porque foi o Nordeste que elegeu ele. O Nordeste que elegeu ele, então eu acredito que deveremos ser contemplados com investimento nos próximos anos. É porque ele é pernambucano. Além disso, é pernambucano. Tem esse lado que precisa ser considerado. Nós queremos agradecer ao empresário Bruno Veloso, dar os parabéns, porque realmente a Goiânia é um exemplo de sucesso e da qualidade dos serviços que presta. Forte abraço, até amanhã, se Deus quiser.